Fátima e César serão flagrados juntos, entrando em uma parte hotel. Sardinha irá tirar uma foto deles se beijando, momentos antes de entrar. Em seguida, o rapaz armará com Solange um plano genial para desmascarar o casal de pilantras na frente do Afonso. Chegou a hora, Fátima. Eu tenho uma surpresa para você, gritará Solange. Tudo terá início quando Sardinha flagra Fátima e César saindo de um hotel. Em choque, o rapaz se questiona. Mas o que é isso? Esses dois realmente estão juntos? Com as mãos trêmulas, Sardinha mira o seu celular e tira algumas fotos, mas não percebe no momento que todas elas ficaram desfocadas. E após ver o carro da Fátima saindo, ele entra no hotel, se aproxima da recepção e pergunta o número do apartamento onde Fátima Reutemann estava. A recepcionista o encara e responde: "Me desculpe, eu não posso dar esse tipo de informação. Se o senhor quiser, eu posso ligar para ela e avisar que o senhor está aqui." Sardinha a interrompe e fala: Não precisa. Eu não quero incomodar." Assim que se afasta da recepção, ele olha ao redor e diz: "Vai ser difícil descobrir em qual apartamento a Fátima e o César estavam, mas não é impossível." Mais tarde, Sardinha se encontra com Solange e revela o que tinha descoberto. De boca aberta, a ruiva diz: "Então quer dizer que a Fátima está traindo o Afonso?" Sardinha responde: "Eu tenho quase certeza de que não é apenas uma traição aleatória. Se casar com Afonso deve ter sido um plano da Fátima, desde o dia em que ela viu ele aqui em casa." Nervosa, Solange fala: "Isso faz todo sentido. Me deixa ver as fotos que você tirou." Porém, quando Sardinha mostra as fotos que tirou, Solange fica decepcionada ao perceber que tinha alguns borrões e não era possível reconhecer nem o César e nem a Fátima. Já Sardinha comenta: "A gente pode voltar para o apart hotel. Certeza que vamos tirar mais fotos dos dois." Solange responde: "Acho melhor não. Aquela recepcionista com certeza vai falar sobre você para a Fátima e ela vai ficar bem atenta. Nós temos que falar com o Afonso. Ele vai ter que acreditar em nós dois." No entanto, o que eles nem imaginam é que Fátima já está fazendo a cabeça de seu marido. Mas o pior ainda está para acontecer. Não muito tempo depois, Solange e Sardinha vão até a mansão dos Reutemann e pedem para conversar em particular com Afonso. Sem rodeios, a ruiva se aproxima do ex-namorado e fala: "Antes de tudo, nós temos muita certeza do que estamos prestes a falar. Então, não trate como se nós estivéssemos tentando fazer intrigas." Afonso, confuso, questiona: "Do que você está falando?" Sardinha o encara e responde: "Eu vi a Fátima e o César entrando em uma parte hotel juntos. Eles nunca se separaram. Tudo foi uma grande mentira." Afonso não gosta nada de escutar aquilo e, de repente, ele solta uma gargalhada e fala: "Vocês só podem estar de brincadeira." Revoltada, Solange avisa: "Isso não é nenhuma brincadeira.
Estamos aqui, falando que a Fátima está te traindo. E você ainda ri, na nossa cara. Afonso fala. É claro, eu sei que vocês odeiam a Fátima. Além disso, vocês não têm nenhuma prova. Sardinha o interrompe e diz: na verdade, eu tenho. Olha. O rapaz, em seguida, mostra o celular para Afonso. O ricaço, em risos, fala: essa foto está completamente embaçada. Não se consegue ver nada. Você quer realmente que eu duvide da palavra da mãe do meu filho apenas com essa foto? Surpresa, Solange questiona: mãe do teu filho? Como assim? Afonso responde: você ainda não ficou sabendo? A Fátima está grávida. Solange e Sardinha se desesperam como se estivesse pressentindo a ruína de Afonso diante de seus próprios olhos. E a ruiva, nervosa, alerta: você não pode acreditar naquela mentirosa. Certamente esse filho é do César. E naquele momento, Fátima aparece e pergunta: do César? É isso que você está falando, Solange? Você veio até aqui conversar com o meu marido a sós para dizer que o meu filho é daquele traste do César? Solange engole em seco ao ver a pilantra. Fátima se aproxima ainda mais e diz: pois muito bem, já que a brincadeira é desmascarar, eu já me antecipei. Olhem aqui a foto que eu tirei. Nesse momento, Fátima mostra a todos uma foto. E Solange e Sardinha levam o maior susto ao ver uma foto da ruiva e César se abraçando. Com os olhos arregalados, Solange afirma: meu Deus, mas isso é claramente falso. Você deve ter usado alguma inteligência artificial. Eu nunca, em hipótese alguma, ficaria com um homem como César. Só de falar isso me causa arrepios. Afonso a encara e diz: você entrou na minha casa para acusar a minha esposa e disse que ela está tendo um caso com César. Sabe o que eu acho, Solange? Que a tua intenção é me separar da Fátima para tentar ter mais uma chance comigo. É você quem quer passar a perna em mim. Uma lágrima de decepção cairá dos olhos de Solange e ela diz: você ainda vai se arrepender de falar essas coisas sobre mim. Eu sempre quis o teu bem, Afonso. Já você está sendo claramente influenciado por ela. Sardinha interrompe e comenta: vamos embora, Solange. Deixa isso pra lá. Enquanto os dois se afastam, Fátima acena com um tchauzinho debochado, sem imaginar que os seus dias no Império dos Reutemann estão contados. Quando Solange volta para casa, ela fica claramente abalada. E Sardinha, aflito, fala: eu não acredito que a Fátima conseguiu manipular o Afonso direitinho. Faz pouco tempo que eu flagrei ela e ela já conseguiu fazer uma montagem sua. Porque claro que ela não ia conseguir fazer aquela foto perfeita sozinha. Ela deve ter tido a ajuda de algum profissional.
Solange, furiosa, garante. Mas pelo menos, essa rasteira da Fátima serviu para alguma coisa. Agora é uma questão de honra. Eu vou acabar com ela. Sardinha, preocupado, questiona. Mas como vamos fazer isso? A única prova que tínhamos contra ela era apenas aquelas fotos que eu consegui fazer, mas que infelizmente ficaram todas borradas. Solange o encara e responde: você mesmo disse que a Fátima vendeu a casa da própria mãe para vir para cá. Isso só mostra o quanto ela é trambiqueira. E com certeza, ela deve ter aprontado muito mais. Tudo o que nós temos que fazer é conseguir provas de coisas erradas que a Fátima cometeu na sua trajetória até conseguir se casar com o Afonso. Sardinha, naquele momento, pensa um pouco e pergunta: mas como vamos conseguir uma prova dessa? Não sabemos nem mesmo por onde começar a procurar. É naquele momento que Solange tem uma ideia e fala: eu tenho certeza que ela deve ter cometido algo na Tomorrow. Se nós procurarmos bem, vamos encontrar nas filmagens antigas ela fazendo algo de errado. Sardinha e Solange vão até a agência e passam horas na frente do computador. Eles analisam as imagens das câmeras de segurança desde o primeiro dia que Fátima pisou na Tomorrow até as imagens mais recentes. E quando os dois estavam completamente cansados, com a visão já até turva, Sardinha vê algo e diz: eu estou exausto, mas pelo menos nós encontramos várias provas. Solange olha para o amigo com o rosto claramente cansada e afirma: porém, eu quero mais. E eu acho que sei o que temos que fazer. Ainda hoje o Afonso vai descobrir a verdade sobre a Fátima. Enquanto isso, a vilã encontra Afonso pensativo e questiona: o que foi, meu amor? Não vai me dizer que ficou abalado com o que a Solange disse para você? Afonso pensa um pouco e responde: não é isso. Na verdade, eu só achei estranho você me mostrar a foto da Solange e do César pouco tempo antes dela aparecer aqui para dizer que você que tem um caso com ele. Fátima retruca: é claro, ela me viu flagrando os dois juntos e tentou dar a volta por cima. Eu sei que você tinha uma visão da Solange, mas a verdade é que ela não vale nada. Afonso fica calado e se afasta. Irritada, Fátima liga para César e diz: vá para o aparte. Temos que bolar um plano para tirar a Solange do nosso caminho. Aquelas fotos não foram o suficiente. Mais tarde, Solange e Sardinha retornam à mansão de Celina. E ao se encontrar com Afonso, ele fica furioso e pergunta: o que vocês querem? Será que não entenderam que eu não acredito em nenhuma palavra que vocês dizem? Solange se aproxima ainda mais e fala: eu não estou aqui por você. Afinal de contas, você me tratou daquela maneira, mesmo sabendo que eu nunca teria coragem de mentir para você. Eu estou aqui, na verdade, porque eu prometi para Fátima que eu ia conseguir desmascará-la. E dessa vez, eu trouxe provas.
Surpreso, Afonso pergunta: provas? Do que você está falando? Naquele momento, Solange pega o seu celular e começa a mostrar algumas imagens para ele. Afonso fica em choque ao ver Fátima na Tomorrow. E Solange diz: esse primeiro vídeo que eu te mostrei é da tua esposa ligando a sirene de incêndio para conseguir pegar ingressos da festa da Tomorrow. A segunda foto mostra Fátima jogando alguns documentos importantes fora. E lembra daquela nossa viagem que eu tive que cancelar porque um trabalho meu foi completamente deletado do meu computador? Pois bem, adivinha quem foi? Surpreso, Afonso pergunta: mas por que a Fátima faria uma coisa dessa? Sardinha se aproxima e responde: porque ela queria subir na vida. E como ela mesmo disse, para subir na vida vale tudo. Inclusive vale acabar com o namoro da amiga para se casar com o herdeiro dos Reutemann. E vale ter uma amante tão trambiqueiro como ela. Incrédulo, Afonso diz: ela até pode ter feito essas coisas, mas não quer dizer que ela tem um caso com César. É você que tem, Solange. Revoltada, a ruiva retruca: para de ser tão ingênuo. Você sabe que a Fátima foi se aproximando de você justamente quando nós estávamos em crise. E foi ela, junto com Aldete, que causaram as nossas brigas. Sardinha diz: além disso, eu ouvi de uma garota que é modelo e conhece bem o César. E ela afirma que viu a Fátima e o César saindo juntos. E inclusive ela tem fotos. E dessa vez, as fotos são nítidas. Quando Afonso vê uma imagem de Fátima e César entrando num apart-hotel, ele sente o chão desabar embaixo de seus pés. Ele então começa a se lembrar de vários sinais que sempre estiveram diante de seus olhos, mas que ele nunca parou para perceber a relação. Nervosa, Solange fala: por favor, acredite em nós. Respirando fundo, Afonso pergunta onde fica o apart onde César e Fátima estão. Enquanto isso, Fátima e César conversam no apartamento e a vilã diz: a Solange está virando uma pedra no meu sapato. César pergunta: mas o que você pretende fazer com ela? Se acontecer alguma coisa com a Solange, o Afonso vai desconfiar de você. Afinal, vocês acabaram de ter um embate. Fátima pensa um pouco e fala: por isso temos que fazer parecer que foi um acidente. E temos que dar um jeito de colocar o Sardinha no meio. De repente, a campainha toca. Surpresa, Fátima questiona: quem será a uma hora dessa? César responde: eu pedi algumas coisas para a gente comer. Pode deixar, que eu abro. Quando César abre a porta, ele dá de cara com Afonso. Por um segundo, os dois se encaram. E César fica calado e pálido, como se estivesse vendo um fantasma. Já Fátima se aproxima e fala: César, que demora é essa? Ao perceber que era seu marido na porta, Fátima arregala os olhos e começa a se tremer de medo. Com um olhar furioso, Afonso se aproxima e pergunta: Fátima, você me enganou esse tempo todo? Desesperada,
Fátima tenta mentir e fala: claro que não. Eu na verdade vim até aqui para falar com César e pedir para ele desaparecer da minha vida. Perdendo a cabeça, Afonso grita: cala essa boca. Eu vi quem você é de verdade. César se intromete e diz: para com isso, cara. A Fátima é uma boa mulher. Ela realmente veio até aqui apenas para pedir para eu me afastar dela. Afonso o empurra e Fátima solta um grito desesperado e fala: solta ele, Afonso. Não faça isso. O Reutemann se vira para ela e questiona: e por que não? Vocês dois armaram para cima de mim. Vocês nunca se separaram. Aquilo tudo que você me disse era apenas um teatrinho, não é mesmo? Para que eu ficasse com pena de você. Fátima engole tudo calada e não consegue sequer reagir. Já Afonso se aproxima ainda mais e questiona: e esse bebê que você está esperando? Eu tenho certeza que não é meu e aposto que é do César. Tremendo de medo, Fátima afirma: você está tirando conclusões precipitadas, Afonso. Vamos embora daqui. Vamos para casa. Furioso, Afonso diz: não. Eu quero que você fale aqui e agora. Vamos, confesse. Fátima, no entanto, insiste e afirma que é inocente. Porém, Afonso, com sangue nos olhos, responde: eu não acredito em nada que você está falando. Eu só quero saber uma coisa. E sobre isso não adianta mentir. Você realmente se casou comigo por amor? Nesse momento, Fátima respira fundo e todo o seu semblante de vítima se transforma e a sua verdadeira face aparece. Ela encara o marido e fala: claro que não. Quem sentiria amor por um homem como você, que tem necessidade quase patológica por atenção, que não pensa na individualidade de uma mulher, mas sim em como ela ficará bem ao seu lado? Eu só queria o teu dinheiro. E sim, esse filho é do César, porque nem para isso você serviu. Afonso, ao escutar aquilo, sente o ódio comandar o seu corpo, e por alguns segundos ele pensa em fazer o pior, mas consegue se controlar. Ele então se aproxima da porta e diz: o meu advogado vai te procurar para que você assine o divórcio. E como a gente ficou casado menos de 2 anos, você não terá direito a nada. Eu vou mandar trazer as tuas coisas para cá e eu espero nunca mais te ver. Assim que o Afonso termina de falar, ele vai embora. E a Fátima se joga no chão, sentindo o peso da derrota. Odete irá descobrir que Celina é a sócia da Raquel e trama contra as duas. A megera chama Luciano em sua sala e avisa: eu pensei em um plano para destruir com a Paladar, mas para isso eu irei precisar da tua ajuda. Porém, ao escutar o plano da Odete, Luciano fica em choque. Mais tarde, sozinho, ele reflete bem em suas atitudes e fala: eu não posso deixar que a dona Odete faça o que está planejando contra a Raquel. Se eu ficar calado, eu nunca vou conseguir me perdoar. Luciano então contará todo o plano da megera para o Ivan, que
que sairá correndo para tentar impedir uma tragédia contra Raquel. Já Celina, ao descobrir o plano da Odete, ela diz: "Você não me dá outra opção. Eu vou ter que usar aquilo contra você." Ao se aproximar de um cofre, ela o abre e diz: "Eu sei que eu prometi guardar esse teu segredo, mas eu não posso permitir que você prejudique a Paladar e muito menos faça algum mal para Raquel. Odete terá o seu pior segredo revelado e cairá na sua própria armadilha. Já Maria de Fátima também será desmascarada após Sardinha ver a vilã entrando em uma parte hotel com César. Isso tudo terá início quando Ivan entra na sala da Odete e entrega alguns documentos. Odete, ao olhar as páginas, ela estranha e pergunta: "O que significa isso, Ivan? É realmente o que eu estou pensando?" Ivan confirma e fala: "Isso que eu acabei de entregar para a senhora é a minha demissão. Eu acho que não é mais possível que eu continue trabalhando nessa empresa." Odete se sentirá afrontada e diz: "Isso tudo é por causa da Raquel. Você está disposto a arruinar com a tua vida apenas por causa daquela coisinha." Ivan se aproxima e avisa que não permitirá que Odete fale daquela forma com a Raquel e afirma: "Eu já tomei a minha decisão e pretendo sair dessa empresa em paz." Ao escutar aquilo, Odete alerta: "É bom que você saiba que a tua carreira como executivo acaba aqui. Eu vou garantir pessoalmente que você nunca mais arrume um emprego decente na tua vida." E após escutar aquela ameaça, ele sai. Mais tarde, Odete irá chamar Luciano em sua sala para uma conversa e pede ao funcionário para fazer uma pesquisa detalhada e descobrir quem são todos os sócios da Raquel. Luciano, sem imaginar o que a vilã estava armando, ele sai e, após uma longa pesquisa, ele volta para a sala da megera e diz: "Eu fiz algumas investigações e consegui descobrir em qual cartório a empresa Paladar foi registrada e consegui também uma cópia do registro da empresa." Odete o encara e pede que ele diga de uma vez o nome dos sócios. Luciano olha para a empresária e avisa: "Bem, os donos da Paladar são 3 pessoas: a Raquel e o amigo dela, o Poliana. Os 2 são sócios minoritários." Odete, ao escutar aquilo, ela fica impaciente e questiona: "E qual o nome do outro sócio, o que tem a maior parte das ações?" Luciano, sem alternativa, ele revela que o terceiro sócio é a Celina. Odete arregala os olhos e pergunta: "O que foi que você disse, Luciano? Você falou que a Celina, a minha irmã, é a sócia da Raquel?" Luciano confirma e a megera, com sangue nos olhos, avisa: "Eu não posso acreditar que a Celina tenha me traído dessa forma, mas ela terá o que merece. Ela e a Raquel vão pagar muito caro por essa traição." Luciano, com medo de se envolver ainda mais em tudo aquilo, ele fica calado.
E Odete o encara e diz: eu já sei exatamente o que eu vou fazer. E para isso, eu vou precisar da tua ajuda. E após falar aquilo, Odete começa a contar todo o seu plano. E Luciano, ao escutar o que a Odete pretendia fazer com a Raquel e a Celina, ele fica em choque e avisa: a senhora me desculpa, mas isso que a senhora está me pedindo, eu não posso fazer. Eu não posso arruinar com a vida de duas pessoas dessa forma. Odete, sem pensar duas vezes, o ameaça. Escute bem, Luciano. Eu posso muito bem colocar você na minha lista negra. E eu te garanto que você não vai gostar de ser meu inimigo. Então, se você quer estar ao meu lado, trate de me obedecer. Luciano, sem alternativa, concorda em ajudar e sai logo em seguida. Já Odete, ao ficar a sós, ela fala consigo mesma: você vai se arrepender de tentar me enfrentar, Raquel Acioli. Mas antes, eu preciso cuidar da minha irmã Celina. E após falar aquilo, Odete sai e vai em alta velocidade até a casa da sua irmã. Ao entrar na mansão, ela dá de cara com Celina e Eugênio. Celina, ao ver a cara de Odete, ela percebe que tinha alguma coisa de errado e pergunta: o que foi, Odete? O que você veio fazer aqui a essa hora? Aconteceu alguma coisa? Odete, ao olhar para o Eugênio, ela manda o mordomo sair e deixá-las a sós. Eugênio, sem pensar duas vezes, ele sai da sala. Porém, preocupado com a Celina, o empregado decide ficar atrás de uma porta, escutando toda a conversa das duas. Já Odete, sem perder tempo, ela vai para cima de sua irmã e avisa: eu já sei que você é a sócia da Raquel. Ao escutar aquilo, Celina fica apavorada e pede para sua irmã falar mais baixo. Odete a encara e responde: eu falo como eu bem quiser. Agora me explique, como você teve essa ideia maluca de se tornar a sócia da Raquel? Celina, ao perceber que seria inútil negar, ela confessa toda a verdade e diz que se tornou sócia da Raquel para ter mais liberdade financeira. Aquilo deixa Odete ainda mais furiosa e ela, com sangue nos olhos, avisa: escute bem, o que você terá que fazer? Você vai me vender todas as tuas ações da Paladar. Essa palhaçada acaba aqui e agora. Com medo da sua irmã, Celina fica se tremendo. Porém, após respirar fundo, ela toma coragem e diz: eu não tenho intenção de vender a minha parte da empresa. A Paladar foi um excelente investimento. Ao escutar aquilo, Odete encara sua irmã e pergunta: o que foi que você disse, Celina? Você está querendo me enfrentar? É isso mesmo? Você por acaso já esqueceu do que eu sou capaz de fazer? Celina fica paralisada e responde: é claro que eu não esqueci. Mas, afinal de contas, para que você quer tanto essas ações? Por que você faz tanta questão de ser a sócia da Raquel? Odete, sem pensar duas vezes, ela revela: eu não tenho o mínimo interesse
em ser sócia daquela infeliz. Tudo o que eu quero é arruinar com essa empresa, em modo que a Raquel fique na miséria. Celina, ao escutar aquilo, ela se nega a vender a sua parte e diz: eu não vou permitir que você faça uma coisa dessa com a Raquel. Odete se aproxima ainda mais e alerta: se você se recusar a me vender essas ações, eu vou ter que contar para Heleninha que você é sócia da mulher que roubou o marido dela. E além do mais, eu também posso revelar o teu outro segredo. Celina fica pálida de medo e fala: isso não. Você me disse que nunca contaria esse meu segredo para ninguém. Odete a encara e avisa: pois então, não tente me enfrentar e aceite de uma vez em me vender as tuas ações. Celina, sem alternativa, ela concorda e diz: tudo bem, eu aceito em vender as minhas ações para você, mas você não pode contar para ninguém do meu segredo. Odete responde: você não se preocupe, enquanto você se comportar, o teu segredo vai estar seguro. E após falar aquilo, ela avisa que já mandou alguém preparar o contrato de compra e venda das ações. E diz que voltará no outro dia com os documentos. Já Eugênio, ao ver a megera saindo, ele se aproxima da patroa e fala: até quando a senhora vai permitir que a tua irmã te trate dessa forma, dona Celina? Ela o encara e responde: eu não posso arriscar que Odete conte tudo o que ela sabe. Você, melhor do que ninguém, deveria saber que se esse segredo for revelado, será devastador. Eugênio avisa: eu sei disso, mas eu acho que a senhora deveria ser honesta com todos nessa casa e contar a verdade. A Heleninha e o Afonso merecem saber. E além do mais, é a tua irmã que deveria ter medo que você contasse esse segredo sombrio do passado de vocês duas. Celina, com medo de que alguém escutasse, ela pede para o Eugênio não comentar nada sobre aquele assunto. Eugênio responde: eu já trabalho nessa casa há vários anos e sei de muita coisa, mas a senhora não precisa se preocupar, que eu sempre vou manter os segredos dessa família. Enquanto isso, Luciano chegará no apartamento do Ivan e pede para conversar com um amigo. Ivan estranha e pergunta se tinha acontecido algum problema. Luciano encara o amigo e confessa que foi ele que contou para Odete que a Raquel era a nova dona da Snack Food. Ele também diz que estava espionando o amigo e contando tudo para Odete. Ivan fica em choque e grita: então foi você? Você me traiu, Luciano. Eu confiei em você e você estava esse tempo todo contando tudo o que eu te falava em particular para a Odete. Luciano confirma, pede desculpa e avisa que estava arrependido. Ivan se controla para não dar um soco no ex-amigo e o manda sair de sua casa. Porém, Luciano se recusa e diz: eu não terminei. Tem uma coisa que você precisa saber. Algo que a Odete está planejando fazer. Ivan pede para que o traidor se explique. E Luciano conta.
A Odete me pediu para fazer algo, mas eu não posso fazer o que ela mandou. Eu nunca iria me perdoar se eu fizesse uma coisa dessa contra a Raquel. E foi por isso que eu vim até aqui, para contar toda a verdade para você e alertar para que você possa ajudar a Raquel antes que seja tarde. Ivan fica preocupado e pergunta o que foi que ela pediu para você fazer. Luciano responde: ela descobriu que a Celina é a sócia majoritária do Paladar e ela tem intenção de comprar as ações da irmã para depois fechar a empresa da Raquel para sempre, deixando apenas as dívidas. Ivan arregala os olhos e fala: eu não acredito que a Odete é capaz de chegar a tanto. Aquela mulher realmente é um monstro. Luciano concorda e diz: amanhã mesmo eu vou pedir a minha demissão e vou avisar que não quero fazer parte dessa armação. Ivan o encara e pergunta: me diga uma coisa, a Odete ainda acha que você é leal a ela? Luciano confirma e Ivan pede: pois se você está realmente arrependido, eu preciso da tua ajuda para ajudar a Raquel. Luciano, mesmo com medo, ele avisa: bem, se eu conseguir ajudar em alguma coisa, você pode contar comigo. E eu quero que você saiba, Ivan, que eu estou realmente arrependido de ter traído a tua confiança. Ivan então se aproxima ainda mais e conta todo o seu plano em detalhes. E ao escutar todo o plano de Ivan, Luciano arregala os olhos e diz: isso é genial. Dessa forma, a Odete vai provar do próprio veneno. Ivan, sem perder tempo, avisa que precisa passar na casa da Celina e sai logo em seguida. Mais tarde, Ivan chegará na mansão e Celina, ao ver o ex-marido da sobrinha entrando, ela avisa que a Heleninha não estava em casa e que ela saiu para passear com o filho. Porém, Ivan fala que não estava ali por causa da Heleninha, mas sim porque ele sabe que a Odete pretende comprar as ações da Celina. Ela, ao escutar aquilo, questiona: e como você descobriu uma coisa dessa? Ivan, com medo de revelar sua fonte, ele avisa que aquilo não importa e oferece uma aliança com Celina para dar uma lição na Odete. No entanto, Celina estará com medo de que Odete revele o seu maior segredo e diz: eu não posso fazer nada para te ajudar. A Odete me tem em suas mãos. Ivan a encara e deixa bem claro que se ela não fizer nada, a Raquel e o Poliana vão se encontrar em um mar de dívidas e tudo será por culpa dela. Celina se sente mal ao escutar aquilo e avisa: eu queria ajudar, mas eu não posso. Se a Odete contar o meu segredo, ela vai arruinar a minha vida. Enquanto os dois discutiam, Heleninha chega e, ao se aproximar, ela pergunta o que estava acontecendo. Ivan, sem alternativa, ele conta para a Heleninha toda a verdade e ela fica em choque ao saber que a tia era sócia da Raquel. No entanto, Ivan continua e avisa o que a Odete pretendia fazer com a Raquel e o Poliana. Heleninha fica pensativa e surpreende a Celina quando ela se aproxima e diz: a senhora precisa ajudar o Ivan. Eu tenho os meus problemas com a Raquel, mas não é por isso
que eu vou querer que a minha mãe faça o que ela está planejando. Celina, ao escutar aquilo, ela pede perdão à sua sobrinha. E Heleninha a encara e fala: sou eu que devo pedir desculpa, tia. A senhora sempre me ajudou, como se fosse uma mãe. E eu só dei trabalho e decepções para a senhora. Sabe que eu sempre quis que fosse a senhora a minha mãe, no lugar da poderosa Odete Reutemann. Celina fica feliz ao escutar aquilo e avisa: pois eu vou te ajudar, Ivan. Pretendo também contar uma coisa a todos amanhã. Ivan se aproxima e diz: bem, tudo o que a senhora vai precisar fazer é assinar um documento, e depois a Odete terá o que merece. Celina pede que o Ivan se explique melhor, e ele fala: é bem simples. Eu trouxe um documento que coloca todas as ações da Paladar no teu nome, Celina. Mas antes, você vai me dar uma autorização para passar todos os ativos da Paladar para Snack Food. Assim, a empresa ficará apenas com as dívidas, e será somente isso que a Odete irá comprar. Celina pede que o Ivan se explique melhor, e ele fala: é bem simples. Eu trouxe um documento que coloca todas as ações da Paladar no teu nome, Celina. Praticamente, você será a única dona da empresa, enquanto a Raquel e o Poliana ficarão com a Snack Food. Porém, ao assinar esse documento, você vai passar toda a estrutura e os ativos e os clientes da Paladar para a Snack Food. Assim, a empresa Paladar ficará apenas com as dívidas. Celina, ao entender o plano, ela comenta: dessa forma, a Odete vai pagar uma fortuna pela Paladar, e no final ela vai comprar apenas as dívidas da empresa. Ivan confirma, e ao se aproximar, ele entrega os documentos para que a Celina assine. E após assinar, ela o entrega e diz: pronto, agora você pode cuidar dessa parte burocrática. Ivan pega os documentos e diz que cuidará de tudo no outro dia bem cedo. E logo em seguida ele sai. Já a Heleninha, ao olhar para sua tia, ela comenta que a Odete ficará furiosa. Celina a encara e fala: você pode deixar, que eu vou cuidar da minha irmã. Inclusive tem uma coisa que eu preciso revelar a você e ao Afonso. Mas eu preciso que vocês estejam aqui amanhã de noite. Heleninha fica curiosa e avisa: eu vou conversar com o Afonso, e nós dois vamos estar aqui para escutar o que a senhora tem a dizer. Já no outro dia, Odete chegará bem cedo na casa de Celina e pede para a irmã assinar o contrato de compra e venda. E após assinar, Celina entrega o documento para a irmã, e Odete, sem perder tempo, ela sai e vai até a TCA. A vilã pedirá que o Luciano leve aqueles documentos para que os advogados registrem. Mas o que ela não sabia é que naquele exato momento, Ivan já estaria no cartório, registrando toda a transição dos ativos da empresa Paladar para a empresa Snack Fry. E a Megera, sem imaginar que estava caindo em uma armadilha, ela comemora. Já Luciano finge estar do lado dela, e ao pegar os documentos, ele o leva até um dos advogados. E naquela mesma noite, Odete chegará na casa da irmã, e ao ver todos reunidos, ela pergunta o que estava acontecendo.
E Celina a encara e responde: Eu te chamei aqui, Odete, porque tem uma coisa que eu preciso contar. Uma coisa que eu já deveria ter revelado a todos há muito tempo. Mas antes, tem uma outra coisa que você precisa saber. Odete estranha e fala: Do que você está falando, Celina? Me diga de uma vez, o que você está armando? Anda, que eu não tenho a noite inteira. E naquele momento, Ivan entra e avisa que será rápido. Odete, sem entender, pergunta o que ele estava fazendo ali e Celina avisa: Eu chamei o Ivan, porque eu acho que é melhor que seja ele a explicar tudo. Odete fica ainda mais confusa. Ivan diz: Bem, para começar, é bom que você saiba que eu descobri a tua intenção de comprar a Paladar. E sei que você comprou todas as ações da Celina. Odete, ao escutar aquilo, responde: O fato de você ter descoberto uma coisa dessa não muda nada. Eu já tinha a intenção de comunicar tudo isso amanhã bem cedo. A Celina já aceitou em me vender por um valor muito justo. E saiba que eu vou destruir aquela empresa e deixar Raquel apenas com as dívidas. Ivan se aproxima ainda mais e revela: Acontece que tem um detalhe que você precisa saber. A Raquel não era mais sócia da Celina quando você comprou a empresa. A Paladar estava 100% no nome da Celina. Ou seja, você se tornou a única dona daquela empresa. Odete, sem entender, questiona: Você está me dizendo que a Raquel desistiu da sua parte da empresa, de mão beijada, e saiu sem nenhum centavo? Ivan a encara e explica: É claro que não. Acontece que aconteceu uma divisão. A Raquel e o Poliana assumiram a Snack Fry e a Celina ficou com a parte dos dois das ações da Paladar. Mas para a sorte da Raquel e o Poliana, a Celina foi muito generosa e permitiu que os dois ficassem com toda a estrutura e os ativos. E praticamente a Paladar só ficou com o nome e com todas as dívidas. Odete, furiosa, grita: Você está me dizendo que eu comprei apenas as dívidas da Paladar? Ivan confirma, e Celina, ao se aproximar de sua irmã, avisa: Eu não tenho mais medo de você, Odete, e não vou permitir que você continue me ameaçando. Por isso eu decidi contar todo o nosso segredo. Heleninha e Afonso, ao escutarem aquilo, observam tudo atentamente. E Celina revela ser a verdadeira mãe da Heleninha. Heleninha fica surpresa e pede uma explicação. E Celina fala: A Odete estava grávida no mesmo período que eu, mas ela perdeu o filho dela. E como a Odete queria um modo de garantir o casamento dela, ela me pediu que eu desse você e o Leonardo e dissesse que fui eu que perdi o meu filho. Ela até inventou uma viagem para que o marido dela não desconfiasse de nada. E como na época eu era solteira e o teu verdadeiro pai não queria me assumir como esposa, eu concordei com o plano dela. Heleninha, ao escutar aquilo, choca a todos com a sua reação. Ela, em vez de ficar com raiva, ela fica feliz e diz: Mas essa é a melhor notícia que eu podia receber. Eu sempre quis que a senhora fosse a minha verdadeira mãe. Odete, ao escutar aquilo, fica furiosa e sai se sentindo desprezada e derrotada. Agora me contem nos comentários
de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Vale Tudo.